A nossa intenção aqui hoje é aprofundar um pouquinho mais o nosso olhar sobre essa discussão palpitante que vem tomando os espaços da discussão política e da discussão sobre sustentabilidade, que é o que é a política hoje, ou pelo menos o que a política deveria ser nessas sociedades que emerge, nessas mudanças que emergem. O IDS é uma organização que foi fundada em 18 de outubro de 2009, portanto, tem 2 anos, e nasceu de um movimento na sociedade multissetorial, com ONGs, empresários, ambientalistas e políticos, que resolveram se juntar para pensar um pouco o que seria uma plataforma sustentável para o Brasil. E, durante esses 2 anos, o IDS vem fazendo muitas escutas ativas, com vários líderes, representantes de movimentos e da sociedade, para aprofundarmos essa discussão. Hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso novo site, onde vários desses resultados já estão registrados, e também o site vai permitir uma plataforma de participação mais ativa de todas as pessoas em relação ao que o IDS faz, contribuições que as pessoas possam vir dar e assim por diante. E, em seguida, nós vamos ter uma apresentação pela IdeaFix da pesquisa que nós fizemos com jovens e com formadores de opinião do que seria essa tão decantada nova política. E eu posso antecipar para vocês que é surpreendente alguns dos resultados dessa pesquisa. Aguardem e controlem a ansiedade, porque são coisas muito interessantes que vão surgir aí. E, finalmente, nós teremos, então, a nossa mesa redonda, coordenada pelo Ricardo Bromovai, com a presença da Marina e de outros especialistas, discutindo o que essa pesquisa representa e o que a nova política pode vir a ser, ou pelo menos as grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro na questão da democracia representativa e assim por diante. Desejo a todos uma boa manhã e gostaria de chamar a Marúcia. Antes, uma coisa importante, todos vocês conhecem a Marúcia, que tem sido uma colaboradora extraordinária do IDS, mas queria aproveitar amanhã também para apresentar a nossa nova secretária executiva, que é a Alessandra, que hoje está na sua primeira função mais formal junto ao IDS. Então, Maru, por favor. Bom dia a todas, a todos. Eu não sei, deixa eu ver se já está. Tá. Então, como o Ricardo falou, hoje a gente sobe um novo site do IDS, e acho que para quem já teve a oportunidade de começar um site do zero sabe o tamanho do desafio que é, né? Que a gente quer pôr tudo e mais um pouco. Então, hoje o site ele entra no ar, né, nesse endereço idsbrasil.net. Né, no momento, ele está transmitindo o evento. E a ideia dessa primeira versão do nosso site é que ele possa apresentar para as pessoas um pouco o que é o IDS, um pouco dessa história que o Ricardo contou, e também trazer a plataforma Brasil Democrático e Sustentável, né, que essa plataforma vem sendo trabalhada pelo grupo que compõe o IDS, por mais uma centena de colaboradores, que, ao longo desses últimos 2 anos, vem construindo, né, essa plataforma. Então, nessa nossa primeira versão do site, nós disponibilizamos os 7 eixos temáticos dessa plataforma, com todas as ferramentas de compartilhamento, Twitter, Facebook e possibilidades de comentar. Ela ainda é bastante
simples na sua estrutura. Nós optamos por fazê-la o mais simples possível, para, inclusive, permitir que as pessoas contribuam não só com os conteúdos, mas como também com a forma como o IDS pode trabalhar e enriquecer essa plataforma usando o site e todas as redes sociais como uma ferramenta para esse debate. Então, nesse sentido de inaugurar esse diálogo, a escuta, tem essa primeira versão da plataforma com diretrizes e propostas e também com uma série de informações que foram reunidas ao longo desses 2 anos, em vídeo, em documentos que subsidiam essas propostas. Então, a nossa expectativa é que, a partir de agora, não só os colaboradores que nos ajudaram até hoje, né, se multipliquem em vários, que essa plataforma seja compartilhada nas diferentes redes sociais e que a gente consiga criar um processo permanente e de escuta e de melhoria dessas propostas. Então, acho que, bem brevemente, é essa a ideia. O site está aí à disposição e espero que todos contribuam e entrem e acessem. Obrigada. Obrigado, Maru. Em seguida, eu gostaria de convidar a Suzeli e a Carla para apresentarem a pesquisa. A pesquisa foi feita com 2 grupos, de jovens e formadores de opinião. A Suzeli vai apresentar a primeira parte da pesquisa. Obrigada, bom dia. Meu nome é Suzel Figueiredo. Não, mas é que meu nome também é meio confuso, então é difícil as pessoas guardarem. Normalmente eu escrevo, porque daí não tem mais problema. Mas vamos lá, então, aqui a nossa apresentação. Ela já está no ar? A pesquisa que a gente se refere aqui nessa manhã, ela foi denominada Política Cidadã, e ela passa por essa plataforma Brasil Democrático Sustentável, que a Maru acabou de apresentar, e a escuta ativa é parte desse processo. Quem somos nós? Nós somos a Ideia Fix, um instituto de estudos institucionais. Nós temos por praxe ouvir públicos de relacionamento, de instituições e de organizações, e uma escuta mais democrática, uma escuta mais aberta. Tem uma frase do Alberto Caeiro que ele diz que não basta ouvir com os ouvidos, é preciso ouvir com a alma. E nesse sentido a gente tentou fazer esse trabalho, ouvindo verdadeiramente aquilo que as pessoas querem nos dizer e não apenas aquilo que a gente quer ouvir. Foi denominado de escuta ativa esse processo todo, que é um processo permanente, integrado e que não para, porque nesse processo de escuta ativa todos falam, mas todos fazemos. É muito comum, quando a gente faz uma pesquisa, as pessoas se referem aos outros e elas nunca se referem a si próprios. São os jovens, são as pessoas, é a sociedade e nunca se inclui. Nesse processo de escuta ativa, a ideia é que todos se incluam, que todos participem. Existe um modelo, que é um modelo tradicional da escuta, que é um modelo tradicional das pesquisas de opinião, principalmente pesquisas de política, que é um modelo muito utilitarista da informação do cidadão. O cidadão é investigado, a opinião dele é extraída, essa opinião nunca é devolvida para ele, e ele novamente é investigado, novamente a opinião é extraída, e ele nunca participa. A proposta do IDS é diferente. É uma proposta de fazer uma escuta permanente e uma escuta participativa. E que modelo é esse? Esse é o modelo que a gente ouve, interpreta, divulga, ouve de novo, interpreta, divulga, ouve de novo, num processo que nunca termina. E esse processo que nunca termina é o que a gente espera estar começando agora, aqui, e envolver todos vocês. O que foi esse primeiro momento? Esse processo de escuta ativa ele tem vários focos, e a gente fez um primeiro retrato, que é o que a gente trouxe aqui, num tempo que nos foi permitido apresentar, que é justamente o trabalho feito com os jovens. Embora o processo todo tenha envolvido formadores de opinião e jovens paulistanos, nós vamos trazer para vocês os resultados de 10 grupos de discussão que foram feitos com jovens de classe A, B e C e D, jovens que moram na cidade de São Paulo. E essas pessoas foram convidadas a participar desses grupos
para discutir política e cidadania. Nesses processos de discussão, a ideia eram grupos de discussão mesmo, onde as questões fossem afloradas, a gente não tinha um ponto final onde chegar, as questões foram colocadas na mesa e esses jovens debateram. E o interessante é que, embora eles debatam muito sobre política, eles acham que o tempo todo estão falando de qualquer outra coisa, menos de política. Pedimos a esses jovens que definissem uma cidade ideal. Se você pudesse construir uma cidade ideal, como ela seria? E o que a gente vai trazer hoje, nesse pequeno retrato do processo, é o que esses jovens gostariam que a cidade ideal tivesse. Esse grafismo ele é simbólico, cada um dessas cores simboliza uma dimensão. E o fato dele começar num ponto é exatamente o ponto onde a pessoa se coloca. A cidade ideal não existe, elas são muitas cidades, né? Como são muitos os jovens, como são muitos os desejos. Não existe uma cidade ideal que atenda às necessidades de todas as pessoas. Até porque ali falávamos nos grupos com jovens dos Jardins, com jovens do Capão, com jovens de Itaquera. E a cidade que o jovem do Capão deseja é muito diferente da cidade que o jovem dos Jardins deseja. Então, o fato de existir tantas cidades possíveis é que faz do marco local a referência mais importante de orientação na vida coletiva. Então, a vida tem que acontecer ali, onde ele mora, na minha rua, no meu bairro, aquilo que faz sentido para mim. Não adianta eu ficar falando de uma cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, uma metrópole, onde as realidades são tão distintas, as pessoas pensam muito... A minha cidade é o meu entorno, é a cidade ali onde eu vivo. Eu penso assim, juntar a comunidade, parar o pessoal na rua, dizendo, vamos limpar, parar o centro da cidade, vamos limpar tudo, aqueles pontos que alagam, vamos melhorar. A gente já percebe nesse depoimento a vontade de participação. Uma cidade ideal, as pessoas participariam mais. Na minha opinião, eu começaria pelo meu bairro. Colocaria uma comunicação, uma reunião, todo mundo já começaria ali. Dali o pessoal poderia ver que, tendo resultado, eu acho que as outras pessoas poderiam aderir se vissem que deu certo. Essa questão, se vissem que deu certo, tem que mostrar primeiro para eu me engajar depois. Essas promessas todas não funcionam se não tiverem associadas à prática. O que mais tem nessa cidade? Essa cidade foi organizada em 5 grandes dimensões. A dimensão dos valores, a dimensão dos direitos, a dimensão da gestão, da infraestrutura e das instituições. A dimensão dos valores é o primeiro momento onde o jovem sai de si e começa a pensar na interdependência. Na cidade ideal, haveriam mudanças nas relações humanas. As pessoas também seriam diferentes. As pessoas seriam mais respeitosas. A cidade ideal, todas as ações são orientadas para o respeito e a igualdade. Na cidade ideal, não teria pobreza e não teria desigualdade social. E eles falam disso como, será que essa cidade é tão utópica assim? As pessoas teriam respeito mútuo. Igualdade social mesmo, não ter pessoas que têm mais e nem pessoas que têm menos. Porque o que eles dizem? Que, no começo, todas as pessoas teriam a mesma oportunidade de educação, a mesma oportunidade de saúde, e depois, cada um por si, construiria a sua própria vida. A discussão com os jovens foi, mas não teriam ricos e pobres? Sim, teriam ricos e pobres, mas não essa diferença, essa desigualdade como existe hoje no nosso país. E ali, não queria que tivesse pessoas pobres, deveria eliminar a pobreza, deveria ser um local adequado para as crianças. A gente mora numa cidade grande, é muita poluição. Também seria uma cidade onde se pensa no bem de todos, beneficiar o maior número de pessoas, e não a si próprio, e pensar em grupo, o bem para todos e não para si. Na cidade ideal, os direitos básicos de educação e saúde seriam fundamentais. Todas as pessoas deveriam ter direito à mesma saúde e à mesma educação. Eles sugerem sistemas únicos. Não deveriam haver instituições privadas que tratassem da saúde e da educação. Todos têm que ter acesso à mesma coisa, porque tanto uma pessoa com dinheiro ou sem dinheiro estão propícios a sofrer da mesma doença. É tão óbvio, né? É um direito nosso ter acesso à educação básica. Deveríamos ter uma saúde perfeita. Quando eles falam de saúde, eles transcendem, eles falam para a saúde como qualidade de vida. Eu quero mais situações, eu já vou explicar adiante. Sobre a gestão, aqui talvez seja o coração da nossa pesquisa. Como eles imaginam uma cidade onde
fosse ideal. Eles imaginam uma democracia democrática, uma democracia onde realmente fosse de verdade, onde as pessoas pudessem participar, onde a gestão fosse capacitada e onde houvesse transparência. Uma cidade ideal, o administrador público deveria passar por um curso, ele deveria ser capacitado. Sou a favor de criar uma profissão chamada política. A formação deveria ser uma matéria sobre investimento público, identificação de pessoas com mais baixa renda, o que precisa mudar naquele local. Para você ser médico, precisa se formar em medicina. Então, político, primeiro, tinha que se preparar, fazer estágio, tudo que um profissional faz para depois chegar no poder. É a situação que o jovem está vivendo. A gente está falando de jovens de 18 a 25 anos. Ele precisa se preparar, ele precisa fazer estágio para poder entrar no mercado de trabalho. E assim deveria ser no plano político também. Não que tenha que ter experiência, mas você já tenha que ser encaminhado para aquilo, tenha que ser preparado. Nessa cidade ideal, o poder estaria mais próximo ao cidadão. E aqui a gente tem uma série de sugestões. Eles sugerem novas instâncias, com metodologias participativas, no meu bairro, na minha rua. Eles sugerem conselhos que integrem o poder local. Eles sugerem eleição de membros do executivo e membros do judiciário. Quando eu dou o meu voto, eu estou dando um voto de... Não é em branco, para ele fazer o que quiser com isso. Eu dou um voto e, a partir daquilo, eu quero participar também. O cidadão participa na definição das prioridades. Opa! Ele participa na definição das prioridades, ele diz o que vai acontecer. Alô? Ele fala se esse investimento volta para o meu bairro, o que é que eu vou fazer com esse investimento? Se eu vou colocar no transporte, se eu vou colocar na educação, se eu vou colocar na saúde. Cada bairro deveria ter um conselheiro, que ele elegeria o cara de cima. Num processo progressivo, eu elejo o conselheiro elege outra pessoa. Alguém, no momento, fala assim, puxa, isso é parecido com o voto distrital? Daí começou uma discussão sobre o voto distrital. Se ele fosse eleito prefeito, ele deveria mostrar para a gente as opções que vocês escolheram. Eu votava também quem vai ser o secretário da Educação, quem vai ser o secretário da Justiça, quem vai ser o secretário da Saúde. Como se fosse uma votação. Tem o tema Educação e Moradia. O que vocês preferem? Investimos em educação ou investimos em moradia? Porque o voto não dá direito ao político em fazer tudo o que quiser com a minha opinião. Do mesmo jeito que tem uma urna eletrônica, a gente vota em vários candidatos, poderíamos votar em vários temas também. Eles querem participação cada vez maior. Transparência e prestação de contas são outros imperativos. Vamos começar pela liderança. Todo mundo deveria ter ficha de cadastro, embora eles não digam na mesma nomenclatura, ficha limpa. Na época de eleição de prefeito, governador, eles prometem. Tudo que eles prometeram tem que cumprir, tem que registrar, tem que ser documentado, porque tudo que prometer tem que cumprir, se não cumprir em tal data, em tal tempo, vai até preso. Porque ele está prometendo uma coisa, dando uma esperança para uma pessoa que não tem. Ou seja, essa ideia de prestação de contas vinculada a uma promessa é cada vez mais presente. A cidade ideal, em relação à infraestrutura, é bonita e limpa. Eles querem uma cidade menor, uma cidade organizada, que não tem lixo, que não tem violência, que não tem trânsito, e desejos que eles sinalizam para mais segurança, mais arborização, menos poluição e mais mobilidade. Ela seria rica e limpa, teria menos carro. Teve uma pessoa no grupo que falou assim, acho que todas as pessoas deveriam ter direito a um carro. Ele foi quase linchado. Ele disse, não, numa cidade ideal, não. O transporte público funciona, as pessoas não precisam de carro. A gente teria mais ciclovias, as pessoas poderiam andar a pé, porque elas trabalhariam perto de onde elas estudam, de onde elas moram. Eu melhoraria a organização da cidade. Uma favela que corre esgoto, as pessoas pisam lá, a pessoa fica doente e vai ocupar cada vez mais os hospitais. Essa relação de saneamento, o que acontece depois, vai para o serviço público de saúde, como isso complica a vida lá adiante. E como seriam as instituições nessa cidade ideal? Para eles, a imprensa seria muito diferente, ela não seria um negócio. Ela poderia ser pública ou ela poderia ser completamente comunitária e pulverizada. Então, eles falam de rádios piratas, jornais comunitários, todo mundo deveria ser capaz de produzir a informação. Aliás, isso faz muito sentido para esses jovens, né? Eles já produzem conteúdo o tempo todo nas redes sociais.
Eles discutiram sobre se existiria polícia ou não. Sim, existe polícia. Mas, em relação às ONGs, eles acham que as ONGs não são tão importantes. Por quê? Hoje elas existem e são importantes porque o governo não está presente. Numa cidade ideal, com tudo funcionando, as ONGs perderiam a sua razão de ser. O Estado é laico, né? Mas as igrejas permanecem. Eles não concordam com essa ideia de igreja junto com o Estado. Eles não concordam também com a igreja junto com partidos. Mas os partidos políticos dividem a opinião. Eles deveriam ou não deveriam existir? Tem um bloco que acha que sim e um bloco que acha não. Se eu me sentir capaz de ser o representante do meu bairro, eu posso me lançar, independente de eu estar vinculado a algum partido político. Essa foi uma discussão bem acalorada e com pessoas favoráveis e desfavoráveis a essa questão. Então, a cidade ideal e a real, quando a gente compara, a pergunta é impossível? Ela é tão utópica assim? Não, ela não é. Ela é viável desde que exista vontade política. Só que essa crise de valores que a gente vive hoje na sociedade abala essa fé no futuro, né? Os jovens falam, será que vai mudar? Eles estão absolutamente descrentes, porque eles acham que a mudança vem numa ruptura. E essa ruptura ainda não chegou. Eles não veem esse momento crítico que está tudo por mudar. A percepção negativa sobre esses movimentos de massa, o que isso significa? Mobilizar as pessoas é muito complicado. Então, as pessoas se interessam, mas não vão, as pessoas se indignam, mas não participam, as pessoas estão realmente cansadas de tudo isso, mas não fazem absolutamente nada. E por que eles dizem que isso acontece? Porque o desenvolvimento econômico contém essa mobilização. Como está tudo bem, as pessoas estão com a vida tranquila, não tem nenhuma crise, e aí eles comparam com a Primavera Árabe, eles comparam com o que acontece na Europa nesse momento, e dizem, se a nossa vida fosse assim, aí a gente iria para a rua e a gente faria um outro tipo de modelo. Vai chegar num ápice, que a bola de neve vai estar tão grande que a sociedade vai querer mudar. Mas eu não acredito que seja agora, não. Quando a coisa começa a incomodar de verdade, na Líbia está todo mundo ferrado. Aqui o cara está roubando. Mas ninguém está se incomodando, você continua bem. Olha essa frase. Aqui o cara está roubando, mas ele não está meio incomodando, então não tem tanto problema assim. Me deixa resignado levar a vida do jeito que ela está indo. Está bom assim, a minha participação, o meu movimento não vai mudar muita coisa. Essa questão da impotência, né? O jovem aponta, eu me sinto tão pouca coisa no meio desse oceano, esse depoimento. Acho que as pessoas se sentem uma gota no meio do oceano. Ajuda a se mobilizar? Ajuda. Mas eu acho que fazer um serviço comunitário é tão pouco. Não vai mudar a sociedade por causa do meu serviço comunitário. Essa ideia de que não adianta eu fazer nada. Né? Eu vou tentar, mas eu não vou conseguir, porque a gente não ia ter muita voz, a gente não ia dar importância. A gente não tem voz, a gente não tem importância. Aí aparece tanto a importância dessa escutativa. E a proposta do IDS é levar para esses jovens, todos que participaram desses estudos, esse retorno, devolver para eles o resultado, convidá-los a discutir conosco novamente o que eles estão pensando e tentar engajá-los nessa possível mudança. Acho que o futuro vai ser de igual para pior. Daí, o que a gente resolveu fazer com eles foi uma dinâmica que a gente chama de associação de ideias, e pedimos que eles associassem palavras, conceitos, a palavra cidadania, democracia e política. Essas foram as palavras associadas à cidadania. Respeito, deveres, ética, política, sociedade, todos os valores que permeiam, e valores todos positivos. Pedimos que eles falassem sobre democracia, eles escrevessem sobre democracia. Democracia, igualmente, uma série de valores como igualdade, direito, liberdade. Se a gente soma ali liberdade de pensamento, liberdade de opção, liberdade de escolha, essa questão, as múltiplas liberdades. E daí, por último, nós pedimos para eles quais são as palavras que você associa com política. Essas são as palavras. Dinheiro, corrupção, raiva, roubo, ódio, nojo. E
Isso é muito triste, né? Porque, ao mesmo tempo que ele associa a democracia a coisas positivas, ele associa a política a coisas negativas. Como se dá essa relação, né? Cidadania e democracia com valores tão positivos e tão benéficos para a sociedade, e política de uma forma tão ruim. E é curioso que esse jovem, no momento que ele está fazendo um trabalho na comunidade, ele acha que ele não está fazendo política. Ele está participando no seu papel cidadão. No momento que ele intervém numa escola para mudar um professor, ele também não está fazendo política. Ali, naquele momento, ele está exercendo o seu papel democrático de poder brigar pelo professor. Então, ele não quer participar da política porque ele não quer fazer parte. Ele não quer fazer parte desse processo. Ele quer, sim, ser mais participativo, mais cidadão, mas ele não quer se envolver na política. Daí a pergunta é, nesse contexto, existe uma nova política? Ele não reconhece. Esse jovem que nós investigamos, de 18 a 25 anos, não reconhece que verdadeiramente exista uma nova política, porque não há, nesse momento, a ruptura. As novas iniciativas de articulação desse interesse não são citadas como forma de fazer política. Logo, se eu imagino uma cidade ideal, onde as coisas funcionam, na cidade ideal eu participo mais, mas na situação concreta, na minha vida de hoje, eu não consigo fazer nada, eu me sinto desmotivado, me sinto descrente, me sinto impotente, e não quero participar da política, como fazer essa transformação? De tudo que a gente foi uma seleção difícil, né? O que a gente vai trazer aqui para vocês, mas eu queria terminar deixando duas frases, quando a gente falou das cidades possíveis e da cidade ideal. Uma garota vindo do Capão, num dos grupos, ela chegou e falou assim, nossa, eu achei incrível, porque eu vim de metrô e desci na estação Faria Lima. Na hora que eu desci, eu falei, meu, isso aqui é outra cidade. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a gente tem que vir passear aqui, cara, porque isso aqui não existe, parece até um outro país. Então, se a gente está falando de cidade ideal, de que cidade a gente está falando? Eu termino aqui a apresentação, deixo essas informações todas para o debate e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, senhor.